De volta para terminar a antiguidade na África com os. Vem comigo que eu te mostro. Muito bem, os Ashumitas, Reino Ashum. Se você perdeu o Império Kush, vou deixar um card aqui porque eu sou uma pessoa muito legal. Lá no Império Kush, lá de começo, vocês vão ver a bronca que eu dou em quem perde episódios que está tentando seguir, porque eu estou seguindo uma cronologia e perde porque não assina, não ativa sininho, mas eu já dei bronca lá, não vou dar bronca de novo. E aí ele vem do Egito, né? Então a gente está contando toda a antiguidade da África. Teve Egito, Império Kush. Vamos terminar agora com o Reino Ashum. O Império Kush foi curtinho, o Reino Ashum vai ser mais curtinho ainda, porque são poucos elementos que a gente tem para falar, mas isso não quer dizer que não são importantes, são importantíssimos para mais tarde, quando você entender a história da África, as invasões, você já tem uma noção de como era na antiguidade. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Muito bem. Reino Ashum fica no leste da África, Mar Vermelho. Quem viu as outras duas aulas viu que nós falamos de Rio Nilo, Rio Nilo, Rio Nilo, Rio Nilo. Pois bem, agora a gente tem ali um reinozinho no Mar Vermelho. Vamos falar algumas coisas sobre isso, né? Primeiro, como é que você consegue acesso ali? O Mar Vermelho ele tem uma comunicação com o Mar Mediterrâneo através do canal de Suez, tá? Para não esquecer um pouquinho de geografia. E também é um mar que fica entre a África e a Ásia. Professora, por que ele se chama Mar Vermelho? Por causa de placas vulcânicas que tem no seu fundo, atividades vulcânicas que fazem com que das profundezas saia essa cor avermelhada em determinadas épocas. Então ele ficou denominado como Mar Vermelho. Professor, eu lembro de ter tido Mar Vermelho no catecismo. Tô errado? Não está errado, não está errada, não está errado. Está certíssimo, porque justamente é o mar que Moisés abriu. Por quê? Porque é o mar que banha Israel e banha o Egito. Por isso Moisés abre o Mar Vermelho, ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre os Ashumitas. Bom, eles eram povos que se dedicavam à agricultura, à criação de animais, mais até do que a agricultura. Eram povos que se dedicavam à criação de animais, tá? E viviam disso. Aprenderam a comercializar tudo que eles tiravam dessas produções. Então eles eram muito hábeis comerciantes, vendiam muito bem. E também tinham cunhagem de moedas próprias, o que sempre falo para vocês quando a gente fala de civilização antigas, da importância das moedas, né? Você é um ponto além. Então, muitos lugares que ainda lidavam com escambo deixam de vender porque não tem moedas, não tem a confiança do cara, comerciante está passando, o comprador que está passando por ali, não tem o que trocar. Então, a cunhagem de moedas ela dava um upgrade no comerciante, tá? Empreendedores, esses Ashumitas. E uma coisa importante para a gente falar desse povo é a diversidade étnica e cultural. Por quê? Porque eles tinham acesso aos árabes, tinham acesso aos hebreus e tiveram acesso aos povos helenísticos. E de cada um deles eles tiveram heranças. Então, dos árabes, eles herdaram a arquitetura. Um povo muito bom para construir, muito inteligente na matemática. E eles herdam isso. Também herdam a religião e a língua, tá? Gente, vocês vão ver mais embaixo o idioma que eles herdam dos helenistas. Deixa eu explicar um pouquinho. A língua é a maneira da pessoa se comunicar, ok? Então, eles se comunicam de diversas formas. A nossa língua, no português, se comunica escrevendo, se comunica falando, se comunica através de imagens que só tem a ver com a nossa linguagem, com o jeito que a gente tem de simbologia. O idioma é um dialeto a mais, um jeito de falar, né? Que eles também tiveram influência dos gregos e romanos. Quando a gente fala de helenístico, estamos falando de povos gregos e românticos. Lembrem-se dos helenos da Grécia. A gente ainda não teve Grécia, mas vai ter e vocês vão entender que Helena é apenas uma grega. Parei com o spoiler, vamos continuar no Ashum. Dos hebreus, eles também herdam a religião, o monoteísmo, a crença em um só Deus. Ah, mas e aí, como é que fica? Dos árabes, eles herdam a religião e dos hebreus também? Fica uma salada, né? Então, se até hoje nós temos grandes brigas dentro da África, brigas é uma maneira modesta de dizer, né? Guerras dentro da África, muito ligadas à religião, olha, gente, não nasceu só no imperialismo, se acentua.
mas nós já tínhamos isso no passado. As influências culturais, elas são boas, o problema é que elas aculturam alguns segmentos que se volta contra o seu próprio povo, tá? Pra gente fazer, fica aí pra gente fazer essa reflexão. E dos helenos, que eu já dei aqui um monte de dica, dos helenísticos, gregos e romanos, eles vão herdar o idioma, o sistema numérico. Ah, e tinha pouca religião, não é mesmo? Tinha uma religião judaica que acreditava em Deus, mas não no Messias cristão. Tínhamos uma religião árabe que acreditava em outro Messias. E agora nós temos também o cristianismo. Agora sim, agora tá pronto, né? Só riscar o fósforo. Então, heranças importantes, a gente não pode dizer que não, como eu disse, toda herança cultural é importante, mas a diversidade étnica dentro de um ambiente, ela acarreta muitos males. O que é o Reino Axum hoje? Eu adoro quando chega essa parte. Tan, tan, tan. Etiópia, um lugar marcado pela fome, pela miséria, mas de grande diversidade cultural, riqueza cultural. Tá? Então vejam, comecem a entender as influências do passado naquilo que a gente vê hoje, que a gente presencia hoje. Muitas influências usadas até como mecanismos para subjugar aquele povo. Tá? Essa é a importância da gente entender a antiguidade. E terminamos os povos antigos da África. Vou encontrar vocês novamente para falar de povos antigos da Ásia, começando pela Índia e depois pela China. Espero vocês nas próximas aulas. Se inscrevam, ativem o sininho para receber. Vai para vocês se é história, sociologia, filosofia. Ah, gosto disso, não gosto daquilo, gosto de tudo, vou assistir todas. Deixa comentário se você tem alguma dúvida. Tem alguma coisa para acrescentar? A aula foi curtinha, fui pesquisar, descobri isso aqui. A senhora sabia, professora? Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Já falei que conhecimento só funciona, ó, quando se movimenta, quando gira. Então é muito importante sua participação e nem que seja para dar um joinha para dizer, ah, curti, continua aí, que tá legal. Falou, pessoal? Até a próxima. Fiquem bem.